Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos hoje, nessa segunda-feira, aqui para ruminar o nosso alimento diário. Hoje, semana número 3, e o tema da mensagem é o autor, Apóstolo Paulo, parte 1. E o versículo é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, onde se diz: A Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o tema de hoje é ser fiel à comissão. Paulo é o autor das epístolas a Timóteo. Timóteo, seu jovem cooperador, totalmente alinhado com seu ministério, e por isso pôde ser grandemente usado por Deus no cumprimento do seu propósito. E ele esteve com Paulo durante seu primeiro aprisionamento e foi muito útil ao apóstolo Paulo. Nós também podemos ser útil a Deus. Embora possamos estar limitados ou nos sentir limitados por alguma situação, mas é o Espírito que nos capacita a fazer a vontade do Senhor, a cumprir a nossa missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, claro, dentro desse grande plano de Deus, que é o plano macro. Deus encarregou os apóstolos, alguns têm uma porção maior, como no caso aqui o apóstolo Paulo. Ele recebeu a revelação de toda a economia de Deus, mas ele tinha esse cooperador chamado Timóteo. Então, assim como Timóteo, nós também temos parte no cumprimento do propósito de Deus. Essa é a nossa missão, tá certo? Ó Senhor Jesus. Então nós devemos aceitar a nossa convocação, tá certo? Que é a convocação do Senhor para lutar ao lado do Senhor, o noivo, né? E se a igreja como guerreira, a fim de colocar todos os inimigos do Senhor debaixo dos pés dele. Então nós participamos dessa obra, desse plano, e dentro desse contexto, cada um de nós, como eu falei, tem a sua missão, graças ao Senhor. Então nós sabemos que Deus tem um plano e para executá-lo na terra, Ele precisa de servos. Quando falo servos, estou aí incluindo os irmãos, as irmãs, os jovens, adolescentes, tá certo? Deus precisa que todos nós estejamos alinhados à sua vontade. Do lado do Senhor, Ele está pronto para cumprir o seu propósito, mas Ele não fará isso sem a igreja. O Senhor, como cabeça, está no seu trono nos céus, mas a igreja, como seu corpo, está na terra. Sendo assim, nós como igreja, nós como servos, precisamos nos alinhar a Ele, nos sintonizar à sua vontade, nos conectar com o seu trono, a fim de realizar esse plano. E isso demonstra o privilégio que nós temos como igreja de participar do processo da execução da vontade de Deus na terra. Isso é muito bom, amados. Quem somos nós? Cada um de nós sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas mesmo assim o Espírito conta conosco. Cristo como cabeça conta com você. Hoje Ele conta com você. Você vai trabalhar ou vai estudar, vai fazer muitas coisas, mas não esqueça que o Senhor quer te usar. Que o Senhor conta com você e você tem essa missão de cooperar com Ele no cumprimento da sua vontade na terra. Louvado seja o Senhor. Para cumprir o plano do Senhor, qual que é o pré-requisito? É sermos puros e simples. Deus espera que estejamos nessa condição. No início, com a nação de Israel, logo depois que saíram do Egito, o Senhor lhes entregou a lei, a fim de que eles pudessem conhecer a si mesmos e conhecer o Senhor. Mas nós sabemos que essa lei que foi dado para eles
logo se transformou na religião judaica, cheia de ritos, cheia de tradições, e houve ali um desvio, então um afastamento da simplicidade e da pureza. Isso também aconteceu logo no início da igreja. O Senhor chamou os 12 apóstolos e logo após a sua ascensão tinha ali junto com eles 120 galileus. E o Senhor falou que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido com o poder do Espírito e assim sair para fazer a obra, pregar o Evangelho a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até atingir os confins da terra. E eles deveriam ensinar aos discípulos, aos novos, a guardar todas as coisas que o Senhor havia ordenado. Essa era a comissão, essa era a missão deles. E logo que eles receberam o Espírito, sentiram-se capacitados a fazer essa obra. O que nos capacita a fazer a obra não é a nossa habilidade natural, a nossa eloquência, a nossa influência na sociedade. Não, o que nos capacita a fazer a obra do Senhor é o Espírito. Então, por um lado, nós recebemos o Espírito quando cremos, o Espírito como vida no nosso interior. Ele se tornou um conosco, nós nos tornamos um Espírito com o Senhor. Isso é vida, isso está no nosso interior. Por outro lado, nós também precisamos ser revestidos do poder, porque sem poder nós não temos ousadia para poder falar para uma pessoa: posso orar por você? Ou passar um livro para a pessoa que fala sobre o Evangelho do Reino, mesmo pregar o Evangelho verbalmente a uma pessoa, ou convidar uma pessoa para ir a uma reunião da igreja, ou mesmo assistir à transmissão da igreja pelos meios digitais. Se não tivermos o Espírito, nós não somos capazes de fazer essas coisas. Então nós precisamos do revestimento do Espírito. Isso os irmãos tiveram e a igreja avançou muito naquela época. Mas nós sabemos que já no final do primeiro século, a igreja já tinha recebido para dentro de si várias coisas devido a disputas, ambições, ensinamentos diferentes. O judaísmo entrou na igreja e a igreja ficou danificada. A degradação chegou na igreja. E nós sabemos que essa degradação fez com que a igreja se tornasse um sistema religioso que persiste até os nossos dias. Hoje tem a vida da igreja, mas também tem um sistema religioso. A degradação, ela o tempo todo, Satanás força para que ela penetre na igreja. Mas claro, para poder chegar até a igreja no seu contexto geral, ela tem que ter entrado em nós, individualmente, quando nós damos ouvidos para as filosofias, para as teologias, para as escolas de opiniões. Então nós, de certa forma, sendo afetados, nós trazemos isso para o viver da igreja. E isso causa degradação. Por isso, nós estamos aqui estudando as epístolas de Paulo a Timóteo. O autor das epístolas, Paulo, escreve a Timóteo, e nós sabemos que o desejo de Paulo era que a igreja em Éfeso, onde Timóteo estava servindo, voltassem à pureza do Evangelho, porque também ali estava cheio de fábulas, genealogias, discussões, e não estava ocorrendo o crescimento da fé dos irmãos, das pessoas. Então hoje também nós precisamos estar atentos. Caso você se desviou da pureza do Evangelho, volte agora em nome de Jesus. Nós não queremos aqui fazer um estudo de Timóteo só do ponto de vista doutrinário para nos dar conhecimento, mas realmente restaurar a nossa prática de vida da igreja com pureza e com simplicidade. Vamos nos manter puros e simples. Ó Senhor Jesus! Então nós devemos sair de toda a esfera religiosa e conhecer de fato o coração de Deus e ser-lhe um canal de bênção. Perdão, irmãos. E ser-lhe um canal de bênção. Um canal adequado.
Como eu já falei, Paulo, ele teve esse jovem cooperador que ele era muito útil, era íntimo, era cúmplice com o seu ministério, bem alinhado. Então Deus pôde usar quem? Timóteo grandemente. Embora ele fosse muito novo, ele aprendeu com o apóstolo Paulo experiências de dificuldades na obra, tribulações, vários sofrimentos. Tanto é que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo falando: olha, eu oro por você porque eu conheço as suas lágrimas. Então Timóteo, ele realmente era alguém que aprendeu a suportar os sofrimentos. E Paulo sempre o encorajava, né? Fortifica-te na graça. Então realmente o Timóteo aprendeu várias lições e em meio a essas experiências de sofrimento, tribulação, provações, Timóteo não perdeu o foco da vontade de Deus. Realmente a gente precisa aprender com esse jovem Timóteo. Você que é um jovem, um adolescente, um comportor dinâmico aí, talvez com seus 18 ou 17 anos, almeje ser como um Timóteo. Sabemos que vocês também passam por tribulações, provações, várias dificuldades, mas não perca o foco da vontade de Deus. O Senhor quer usar vocês como exército dele nesses tempos finais. E o apóstolo Paulo, que é o autor das 2 epístolas a Timóteo, ele escreveu essas epístolas e durante a escrita de uma das epístolas, Paulo estava preso, tá certo? Aí ele passou por aquela experiência ali em Jerusalém, que ele teve que ser recolhido, porque senão eles iam matá-lo. E aí houve a necessidade de um comandante chamado Lísia o conduzir em segurança. E nessa situação ele ficou em Cesareia preso por 2 anos. Mais tarde Paulo apelou para César e então ele foi para Roma, onde ali também ele ficou detido. Só que ali em Roma ele pôde alugar uma casa, tá certo? E nessa casa ele tinha o privilégio de receber as pessoas. E tinha, claro, um guarda sobre ele ali para poder vigiá-lo, mas ele tinha essa liberdade mesmo estando naquela condição. Isso a gente vê em Atos capítulo 28, no versículo 16, fala assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Nessa casa aqui, Paulo recebia as pessoas, recebia os cooperadores, e ele fazia a obra do Senhor mesmo nessa situação. Aqui no versículo 30 fala que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, mesmo nessa experiência, tá certo? Paulo, ele não deixou de cumprir a sua missão, de pregar o Evangelho, de falar das coisas concernentes ao reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel à sua missão. Ele era um evangelista fiel, tanto é que ele produziu na prisão, além de pregar para toda a guarda pretoriana, ele pregou para Onésimo, que foi depois um importante cooperador seu, né? E então ele ajudava as pessoas e ganhava as pessoas. Não podemos permitir que situações barrem a nossa missão. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas porque nos sentimos impedidos por circunstância. E até perdemos o foco, nos envolvemos com a nossa vida, com os nossos problemas, com questões de trabalho, com as necessidades do dia a dia, com a educação dos filhos, uma série de coisas. E aí nós perdemos o foco da vontade de Deus, nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. Vamos aprender com Paulo, que mesmo preso, foi fiel à sua missão, independente das limitações. Ele não deixou de levar a cabo a sua comissão. Tanto é que as cartas, as epístolas, que é considerado o coração da Bíblia, que é a epístola aos Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, Paulo
essas três últimas aqui, Colossenses, Filipenses e Filemon, ele escreveu ainda preso. Ele cumpriu aí seu ministério epistolar preso, né? Então ele estava preso, mas a palavra de Deus não podia ficar presa. E dessas últimas três, a gente percebe claramente, pelo registro, que Timóteo participou de todas elas. E aí mostra que realmente esse Timóteo era um jovem muito precioso e muito íntimo e alinhado com o ministério do apóstolo Paulo. Então, graças ao Senhor, nesse período que Paulo estava preso aqui, a palavra de Deus não ficou presa, e isso nos mostra que as situações diversas não podem ser obstáculos para fazer a vontade do Senhor, não pode nos impedir. As situações adversas aqui são adversas mesmo, irmãos. Pode ser tudo. Por isso que Paulo fala que nem a morte, nem a vida, né? Então, nada pode. Ele estava com o espírito pronto para enfrentar a morte, para se continuasse a viver. O encargo dele era: eu preciso levar a cabo a minha missão. Então, concluindo aqui, irmãos e irmãs, vamos levar a cabo a nossa missão. Eu não sei qual que é a sua missão, mas toda a nossa missão está relacionada com a pregação do Evangelho do Reino, a edificação da igreja, seja por meio da comportagem dinâmica, seja por meio do ministério de mulheres, de homens, Avança Jovem, seja por meio do ministério infantil, ministério de cuidado aos adolescentes, ministério do louvor, tudo tem a ver com a pregação do Evangelho do Reino. Então vamos ser fiéis. Estamos vivendo em momentos difíceis, temos tribulações todos os dias batendo às nossas portas, e o Senhor sabe disso. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é com você. O Espírito dele está capacitando você a fazer essa obra. Não desanime, não perca o foco. Amém? Jesus é o Senhor, tenha um bom dia, que o Senhor te dê vitória nesse dia. Amém.